eu sou Mayra Gouveia e apresento a vocês o Diário de Notícias. Começamos o nosso jornal falando sobre os Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos garantiu nessa última semana uma vitória ao presidente Donald Trump, ao permitir que entre plenamente em vigor seu veto migratório a pessoas de 6 países, de maioria muçulmana, enquanto as disputas legais continuam em andamento em cortes inferiores. O ato significa que agora serão proibidas de entrar nos Estados Unidos pessoas vindas do Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chad. Cortes inferiores tinham antes demilitado que o veto era válido somente para pessoas sem parentes morando nos Estados Unidos ou outras conexões já estabelecidas com o país. O veto de Trump também inclui pessoas da Coreia do Norte e alguns funcionários do governo da Venezuela, mas as cortes inferiores já tinham autorizado essas determinações a entrar em vigor. Com 2 votos contrários e 7 a favor, a Corte Suprema cedeu ao pedido do governo Trump para suspender ordens impostas por 2 cortes inferiores, que haviam bloqueado parcialmente o veto, a terceira versão de uma política polêmica que Trump tentou implantar inicialmente uma semana após assumir a presidência no mês de janeiro. Os membros da Suprema Corte disseram em 2 ordens similares nesta segunda que as ordens que bloquearam parcialmente o último veto devem ser suspensas enquanto cortes de apelação em São Francisco, na Califórnia, e Richmond, na Virgínia, avaliam os casos. Ambas as cortes devem ouvir argumentações esta semana. O veto foi questionado em ações separadas pelo estado do Havaí e pela American Civil Liberties Union. Ambos os processos alegavam que o mais recente veto, assim como seus antecessores, era discriminatório contra muçulmanos, em uma violação à Constituição dos Estados Unidos, e não era permissível sob as leis de imigração. Trump emitiu seu primeiro veto migratório, tendo como alvo diversos países de maioria muçulmana no mês de janeiro. Depois lançou uma versão revisada em março, quando o primeiro foi bloqueado por cortes federais. O segundo expirou em setembro, após uma longa batalha judicial, e foi substituído pela versão atual. A Lamborghini apresentou nessa última semana o Urus, seu novo SUV. O modelo é o segundo utilitário esportivo da empresa. O primeiro foi o LM002, vendido nos anos 80. O Urus terá o primeiro motor turbo em uma Lamborghini. No caso, a unidade é um V8 biturbo de 4 litros. São 660 cavalos. O câmbio é automático de 8 marchas. A marca informa que o Urus chega de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos. A máxima é de 305 km por hora. O Urus terá 6 modos de direção: areia, neve, terra, circuito, esporte e rodovia. O motorista poderá variar os modos por meio de um botão, chamado Anima, que significa alma, também em italiano. Além da tração integral, o Urus tem um sistema de vetorização de torque, que envia a força para a roda que mais está precisando naquele momento. De acordo com o Lambo, até 70% do torque pode ser enviado para a dianteira e 87% para a traseira. Também há rodas traseiras que esterçam em até 3 graus, garantindo maior estabilidade em altas velocidades e reduzindo o espaço necessário para manobras em baixas velocidades. O Urus compartilha a plataforma com a Audi Q7. Isso ajuda a dimensionar o SUV. São 5,11 metros de comprimento e 3 metros de entre-eixos. A largura passa de 2 metros. O porte avantajado faz com que o peso fique em 2.200 kg. Para construir o Urus, a Lamborghini teve que expandir suas instalações em San Agata, Bolognese, na Itália, construindo uma nova linha de produção especialmente para o SUV. A apresentação do modelo, inclusive, foi no local. Durante o evento na fábrica, a transmissão foi interrompida por problemas técnicos. Minutos depois, o sinal foi retomado. No entanto, as telas no fundo continuaram apagadas e o carro entrou no palco de forma discreta. Após participarem de uma reunião na sede da Advocacia Geral da União, nesta última semana, em Brasília, representantes dos bancos e dos poupadores chegaram ao consenso de que o acordo sobre os planos econômicos deverá valer somente para quem entrou com uma ação na Justiça.
O acordo permitirá indenizações pelas perdas com os planos econômicos das décadas de 80 e 90. Se assinado, deverão encerrar quase 1 milhão de processos que tramitam há anos na Justiça, referentes aos planos Bresser Verão, Collor 1 e Collor 2. Segundo o portal de notícias G1, foi discutido no encontro que quem tiver entrado com ação individual terá um prazo para aderir às ações coletivas. Os termos finais do acordo, contudo, ainda serão analisados pelos bancos e pelos representantes dos poupadores antes de ser assinado, possivelmente ainda nessa semana. Na semana passada, quando anunciou o acordo, a ministra da AGU, Grace Mendonça, disse que alguns pontos da proposta ainda estavam em aberto. Além da abrangência sobre quem terá direito a receber a indenização, a reunião desta segunda também fechou pontos, como o desconto que será dado ao valor devido pelos bancos e o prazo para pagamento. O caso mais complexo é o gerado pelo Plano Collor. O pacote de 15 de março de 1990 determinou que as quantias superiores a 50 mil cruzados novos depositados em contas de poupança fossem bloqueadas e redimidas ao Banco Central. Depois de assinado, o acordo ainda precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O pagamento só será feito após essa homologação. O presidente Michel Temer estimou que o pagamento aos poupadores irá injetar cerca de 12 bilhões de reais na economia. No Supremo Tribunal Federal existem 6 ações em andamento sobre o assunto, cujas decisões terão efeito vinculante ou repercussão geral, isto é, deverão ser aplicadas em todos os casos. No total, mais de 722 mil ações estão paradas nas instâncias ordinárias, à espera de uma decisão da Corte. A expectativa é que o acordo negociado pela AGU com entidades do setor financeiro e representativas dos poupadores deverá ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para a resolução das ações antes do julgamento. A primeira dessas ações foi protocolada em 2005 e a mais recente em 2010, e tem como relatores os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Nenhuma delas ainda teve o julgamento iniciado, com a tomada dos votos dos ministros. Por muito tempo, algumas ficaram paradas, porque vários ministros se consideravam impedidos de participar, impossibilitando o quórum mínimo de 8 entre os 11 ministros. Em março de 2016, Carmen Lúcia declarou-se apta, depois que seu pai desistiu de uma ação relacionada ao assunto. Permanecem impedidos Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, por já terem julgado ou analisado em causas em outras instâncias. E agora chegou o momento do nosso quadro Eventos, aqui no Diário de Notícias. Aos sábados, o Sabiar Plataforma, que promove eventos, promove o tour gastronômico, as melhores docerias dos jardins. O passeio leva os participantes para visitar algumas das principais lojas de doces do bairro conhecido pela quantidade. A proposta do tour é trazer uma visita mais detalhada e íntima aos locais. Em cada parada, os participantes vão interagir com o proprietário ou o gerente da doceria e saborear os melhores doces que cada uma pode oferecer. Também vai ser possível assistir em primeira mão a produção de alguns doces na cozinha. O ponto de encontro é na Belém Portuguese Bakery e são diversas docerias visitadas a pé em 3 horas de passeio. Estão inclusos degustação de doces, água durante todo o circuito e café em uma das docerias. Os convites custam R$ 50 e podem ser comprados pelo site da Sabiar. Caso exista interesse em fazer o tour durante a semana, é necessário um mínimo de 4 pessoas. Basta enviar um e-mail para contato@sabiar.com e faremos a reserva do grupo. Este foi o nosso Diário de Notícias. Curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares a nossa Web TV. E não se esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube. Assim você poderá ver a nossa programação a qualquer hora do dia. www.alfaomega.tv.br